Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do I Have a Voice. Então, meus amores, como estão? Gostaram? Gostaram do primeiro podcast? Foi fofinho, foi bonito, foi agradável, não foi? Eu sei que foi. Ou então não sei se foi, mas acho que vocês gostaram, pelo menos foi esse o vosso feedback. E eu tenho a agradecer-vos imenso pelo vosso apoio e por todo o feedback que me deram. E foi um sucesso, não estava nada à espera. E então, olhem, cá estamos nós no segundo episódio. Está um frio que não se aguenta, portanto, se a meio do podcast vocês me deixarem, se vocês deixarem de me ouvir falar ou se começarem a ouvir assim sou eu que estou a congelar. E pronto, como é que estão com esse friozinho aí? Menos o pessoal do Brasil, não é? Seus malandros estão no verão. Pois é, bem. Mas eu, como sou uma pessoa do inverno, até gosto. Tirando a parte em que acho que as pontas dos dedos me vão cair devido ao frio. Tirando isso, está tudo bem. Então, vocês sugeriram-me imensas coisas, imensos temas que eu gostei imenso e muitos já eram daqueles que eu tinha em mente para o podcast. Mas como há aqui muito pessoal novo e muitos de vocês nem sequer sabem muito bem o meu background em termos profissionais e recebo muitas perguntas sobre, na realidade, o que é que eu faço da minha vida, para além do YouTube. E muitas pessoas que sabem de facto aquilo que eu faço, eu recebo muitas perguntas sobre como foi isto de ir para artes, de o que é que se deve seguir, o que é que não se deve seguir. Eu percebo, porque é assim uma coisa que à partida as pessoas pensam, artes, está bem, está. Mas pronto, então o podcast de hoje é virado um bocadinho mais para mim. Obviamente, né, é a minha história, sou eu que estou aqui a falar, mas também é de uma forma de ajudar quem está aí desse lado para que possam tomar algumas resoluções da vossa vida. Então, para quem não sabe, eu sou atriz e produtora também do Teatro Esfera. No caso, sou atriz do Mundo e sou produtora onde estou atualmente a trabalhar, já estou há 5 anos. Então vamos começar pelo início. Tinha eu 14 anos, muito feia que eu era muito feia, eu era um bicho, vocês não imaginam. Sofri muito da minha adolescência. Tinha eu 14 aninhos, estava no 9º ano e abri um grupo de teatro na escola onde eu estava. Não sei se alguém conhece Cedo Odivelas, na escola dos Pombais. E abri um grupo de teatro e as professoras perguntaram quem é que se queria inscrever e eu numa de, sou muito maluca, mais uma coisa para ficar mais tempo fora de casa. Inscrevi-me. Pronto, mal eu sabia que isso ia ser o resto da minha vida. E pronto. E então foi assim que eu comecei no teatro, com 14 anos, a fazer espetáculos para as escolas, pronto. Amador, aliás, como se diz, teatro amador. E então comecei a fazer alguns espetáculos. O primeiro espetáculo que eu fiz foi uma adaptação do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que nós fizemos de Alto do Iate Infernal, em que eu era uma tia de Cascais, estão a ver que morria e tal e coisa, pronto. E então foi o primeiro espetáculo que eu fiz, isto, tendo em conta que eu tudo o que era peças de teatro e dança e etc, desde a primeira classe até à minha vida toda, eu na escola sempre entrava nas peças todas que faziam. A primeira coisa de todas que eu fiz assim mais a sério foi com 6 anos, eu era a avózinha do Capuchinho Vermelho, portanto. E então eu sempre gostei muito de cantar e de dançar e de representar desde que eu me lembro de ser gente. Que até as minhas fotos todas em miúda que a minha irmã me tirava, era eu a fazer poses e coisas assim, muitas palhaçadas. E também na escola, no 5º e no 6º ano, andei numa atividade que é aeróbica e step, e participava em competições, e portanto eu sempre fui muito dada a estas coisas das artes. Ao mesmo tempo que eu desde pequenina queria ser estilista. Ao mesmo tempo que queria ser pediatra, mas eu também só queria ser pediatra porque eu desde os 6 anos que era seguida no Hospital de Santa Maria nas consultas de alergologia, porque eu tenho asma,
E então a minha vida era passada no hospital, então houve uma altura que eu queria ser pediatra, obviamente. Mas sempre desenhei muito, sempre, a minha mãe como é costureira, eu cresci no meio dos trapos, assim dizendo, em que a minha mãe fazia imensa roupa para as pessoas e portanto eu cresci no meio de máquinas de costura e tesouras e agulhas e construía as roupas para as minhas bonecas, portanto eu depois desenhava-as e dizia que queria ser estilista. Obviamente quando chegou ao 9º ano eu já sabia o que é que queria seguir no 10º ano, queria ir para artes e assim foi. E pronto, e foi uma secundária, foi em artes e tal. Ao mesmo tempo que estava a fazer, que continuei naquele grupo de teatro da escola preparatória. E houve uma altura, portanto eu já estava no meu 12º ano, que houve um casting num teatro aqui municipal, no Teatro da Malaposta, para quem conhece Odivelas. Houve um casting nessa altura para um projeto em que eram adolescentes a fazer espetáculos para adolescentes. E então eu fui ao casting e fiquei. Deixei de fazer parte desse grupo nos Pombais para ir para uma coisa assim mais, digamos, profissional, que ainda não era profissional porque não, quer dizer, ainda estava a aprender, e éramos um grupo de jovens a fazer espetáculos e foram 5 anos muito, muito bons da minha vida, com algumas coisas más, obviamente, mas foram 5 anos muito, muito giros por toda a aprendizagem que eu tive. E, curiosamente, o encenador, quem nos fez o casting e depois era o encenador dos nossos espetáculos durante esses 5 anos, é atualmente hoje meu colega como ator, meu colega na direção do teatro e irá ser o padrinho do meu casamento. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que já está na casa dos 50 e é engraçado como nós conhecemos uma pessoa e depois ficamos com ela o resto da vida. E então lá estava a Ana a fazer a escola, o 12º ano, ao mesmo tempo que já estava num teatro a sério a fazer espetáculos. Fizemos o Felizmente a Luar, os Maias, que foi assim o grande projeto que eu fiz de Maria Eduarda, ou seja, eram espetáculos que nós fazíamos, que se dava a dar nas escolas, que nós, enquanto alunos, temos obrigatoriamente que ler, e o projeto era mesmo esse, era as turmas do ensino secundário irem ver pessoal da idade deles a fazer então os espetáculos, e foi muito interessante. Fizemos a mensagem do Fernando Pessoa, foi realmente muito, muito giro. A par disso, esse meu ensinador sabia que eu também gostava muito de desenhar e queria ser figurinista, eu ainda estava no 12º ano, e houve um dos espetáculos que ele me convidou para fazer os figurinos desse espetáculo. Aliás, foram 2 ainda lá na Malaposta, e eu, pronto, foi a minha estreia como figurinista. Entretanto, acabei 12º ano e tinha que concorrer para a faculdade. Eu tinha certeza absoluta que queria dar aulas. E então o que é que a Ana faz? Queria dar aulas e queria ser estilista. Então eu inscrevi-me na faculdade de arquitetura, onde ia tirar o curso de design de moda. Minha mãe muito contente que ela estava com isso. E quando estava quase para entregar os meus papelinhos, quando estamos a concorrer às faculdades, eu voltei para trás, rasguei os papéis e pus em primeiro lugar a Faculdade de Belas Artes. Não me perguntem porquê. Foi assim uma coisa muito estranha, mas eu hoje consigo perceber um sentido porque é que eu fiz isso. Eu decidi pôr a Faculdade de Belas Artes, primeiro o curso de pintura, porque esse curso dava-nos a hipótese de, a partir do 4º e no 5º ano de licenciatura, podíamos nos especializar para podermos dar então aulas de geometria, de história da arte e etc. E eu pensei muito bem, estava na fila a pensar e pensei, ok, vou antes para isto porque é mais seguro. Acontece que na altura eu não me quis inscrever, não me quis candidatar ao Conservatório de Teatro, por medo, porque achava que não estava ainda preparada para fazer as provas do conservatório, que são difíceis, e achava que era melhor me deixar estar a aprender, como se diz, a aprender nas tábuas, que eu estava a fazer os espetáculos no teatro, e seguir então a via académica na parte que eu sempre quis de artes, de figurinista e de professora. Entretanto, eu hoje sei que se eu tivesse seguido, de facto, design de moda, eu não me ia ter dedicado ao teatro como me dediquei, porque durante a minha licenciatura em Belas Artes
eu sem dúvida que houve dias que eu não fiz os trabalhos todos que tinha a fazer, ou que não fiz as coisas todas que tinha a fazer da faculdade, porque eu estava muito empenhada no teatro. E eu sei que se estivesse em design de moda isso não ia acontecer. Eu ia me dedicar a 100% ao curso. E então eu acho que isto foi quase como que um aviso dos deuses. Então eu acabei a licenciatura. Entretanto, aconteceu que durante a licenciatura entrou o processo de Bolonha em Portugal, quando as licenciaturas deixaram de ter 5 anos e passaram a ter 3. Em Belas Artes não passaram a ter 3 anos, ficámos com 4 anos, mas deixámos de ter essa vertente da vida em ensino. Então quem quisesse ser professora teria que tirar um mestrado no final da licenciatura. Espertos, já estavam a pensar em dinheirinhos, não é verdade? E pronto, foram assim 4 anos da minha vida em que eu fazia os espetáculos como atriz na Mala Posta e tirei a licenciatura. No mês que eu terminava a licenciatura e que me estava a inscrever para o mestrado de ensino, que eu queria, havia 2 hipóteses, ou ia para o mestrado de ensino que havia na Lusófona, ou a grande hipótese que eu também queria era o mestrado em História da Arte, com especialidade em Arte Sacra, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E nessa altura, quando eu andava a preencher os papéis e a tratar tudo e mais alguma coisa, fui convidada para ficar como atriz profissional na Mala Posta. Porque uma atriz tinha saído lá do teatro na altura para ir fazer os Morangos com Açúcar, uma atriz assim já bem mais velha do que eu, e escolheram-me a mim para ficar lá. E eu fiquei, como devem calcular, não é? Pensei, ok, isto é outro aviso, porque no mês que eu estou a acabar a faculdade, convidarem para ficar como atriz profissional e começar a ganhar dinheiro com isto é maravilhoso. E então assim foi, não me candidatei a nenhum mestrado e nesse mesmo ano, 2 meses depois, comecei a trabalhar como atriz profissional na Mala Posta. Isto tudo, ainda durante a minha licenciatura, eu já tinha feito um espetáculo em, como nós dizemos, profissional, que é quando nos pagam por estarmos a fazer aquele trabalho, em que também precisavam de uma atriz para fazer um espetáculo que era o Barão, e então eles precisaram de uma atriz e escolheram-me a mim. Pronto, eu esforçava-me, não é? No meio das outras pessoas, nós éramos muitos num grupo, mas pronto, olhem, eu esforçava-me e tinha talento. Pelo menos era o que me diziam, não é? E então, nessa altura eu cheguei a fazer esse espetáculo e foi maravilhoso e pensei, ok, eu quero fazer isto o resto da minha vida. E então lá fui eu, nunca mais me esqueço que foi num dia que os Smashing Pumpkins atuavam em Lisboa, no Ótimos Alive ainda na altura, e eu estava a estrear-me como atriz profissional em Viana do Castelo, no Teatro Sá de Miranda. E pronto, chorei muito porque não vi o concerto, mas também chorei muito porque foi a minha estreia profissional. Entretanto, uns 2 ou 3 anos mais tarde, depois dessa experiência, é que eu então fui convidada para ficar a tempo inteiro como atriz na Mala Posta. E foi a minha vida durante 8 anos. 8 anos, exato. Eu ao todo estive na Mala Posta uns 13 e durante 8 anos, então, eu fazia os espetáculos para a infância, os musicais para a infância na Mala Posta. E pronto. E foi isso. Nunca tive medo de... Eu, na realidade, nunca tive medo de arriscar e de... é artes e tal, o pessoal que está em artes é assim, tenho medo e os meus pais não deixam, e os meus pais acham que não tem futuro. Isso é como tudo, porque hoje em dia, mesmo que vocês estejam a estudar para médicos, vocês não sabem se vão ter futuro ou não. Se estejam a estudar para os professores, quer dizer, nós vemos a quantidade de professores, médicos, tantas pessoas que estudam durante tantos anos e continuam desempregadas e não têm trabalho. Não é por ser de artes que isso vai ser diferente. Se vocês tiverem talento e se forem atrás das vossas coisas, eu acho que se consegue. Não podemos pensar, não posso ir para a escola de teatro porque não vou ter saída, ou não posso ir para Belas Artes, ou não posso isto. Não, se é isso mesmo, vocês têm certeza que querem. Eu não tinha dúvidas nenhumas do que é que queria e sabia que a minha vida estava ligada à artes. A minha família sempre me apoiou e então eu sempre fui para o que quis e segui o meu caminho. Correu bem. Desculpem estar a dizer tantas vezes. Mas o que é verdade é que correu bem. Eu também me esforçava mesmo a sério. Obviamente que eu me esforçava muito
para me destacar no meio das outras pessoas que estavam a fazer os espetáculos. Esforçava muito no sentido de estar sempre a ensaiar em casa, ensaiar no teatro, dar o meu melhor. E isso depois também fez com que, quando precisassem de uma atriz profissional, foi a mim que me chamaram. Mesmo em Belas Artes, eu sempre dei o meu melhor e terminei o curso com uma média de 15, mas dei o meu melhor que eu podia na altura, como eu costumo dizer, porque eu sacrifiquei um pouco a licenciatura por causa do teatro, porque eu sabia que era o teatro que eu queria mesmo para o resto da vida, mas ao mesmo tempo estava a beber todas as informações que depois me fizeram tanta falta e que me fazem tanta falta, e que, aliás, não me fazem falta, que eu dou uso todos os dias, porque já na altura da Malaposta, que eu vos disse há pouco, eu fazia os figurinos, e também houve um espetáculo que eu ajudei a fazer os adereços e os cenários, e eu até tenho aqui num jornal, que o Jornal de Odivelas na altura entrevistou-me, e eu era uma miúda, eu tinha tipo 22 anos, perguntaram-me o que é que eu me via a fazer no futuro, e eu disse, no futuro eu quero fazer espetáculos enquanto atriz e fazer os adereços e os figurinos da mesma. E aquilo que estas palavras estão escritas no jornal, eu hei de vos mostrar, hei de pôr no Instagram, que está nesse jornal e que era os sonhos de uma miúda, na realidade é a minha vida de hoje em dia, porque é o que eu faço. Na Malaposta não tanto, mas entretanto quando nós saímos ao fim de 8 anos deste projeto da Malaposta, em que nós fazíamos espetáculos os musicais, eu fiz o João e Pé de Feijão, fiz a Ilha Encantada, fiz o Capitão Miau Miau, fiz a Bela Adormecida, o Pinóquio, o Gato das Botas... olhem, não sei, eu fiz muitos musicais infantis e é maravilhoso, e eu aprendi também muito com isso, porque eu passava as horas salvo seja, nos adereços e nos figurinos para aprender, porque eu queria aprender e porque tinha muito esta vertente de belas artes em mim, intrínseca em mim, o que fez com que nós agora, quando mudássemos há 5 anos para o Teatro Esfera, eu fiquei como figurinista e aderecista do teatro. Portanto, eu tinha todo um background já, e toda esta experiência de belas artes e toda esta experiência de eu andar a querer sempre aprender e a lutar por aquilo que queria fez com que eu tivesse frutos. E a verdade é que eu agora estou como aderecista, figurinista, cenógrafa, além de atriz, obviamente, e... Entretanto, também fiquei com um cargo de diretora de produção, porque faço parte da direção do teatro. Lá está, porquê? Porque nós somos para lá todos. Houve uma altura em que eu me cheguei à frente para determinadas coisas e para ajudar, e porque eu não gosto de estar parada e de limitar-me só a uma coisa. Porque sim, que eu, enquanto tive estes anos todos a trabalhar como atriz na Malaposta, eu senti-me um pouco não realizada. Eu dava aulas, sempre dei aulas de expressão dramática a crianças, mas não me sentia muito realizada, não gostava de entrar só ali, fazer espetáculos, vir-me embora e já estar. Eu queria estar mesmo embranhada nisto de um teatro. E tive essa sorte quando fomos ali para o Teatro Esfera, em Sintra, de estar a fazer estas coisas todas. Meus amigos, incluindo lavar casas de banho de vez em quando, e também sou eu que conduzo a carrinha do teatro, que é uma carrinha gigante onde vai os cenários todos, sou eu que conduzo, e olhem, com muito gosto, e também eu é que faço às vezes algumas pequenas obras no teatro, no edifício. Eu faço tudo porque realmente eu gosto muito disto, gosto do lado operário do teatro, como se diz. Entretanto, quando eu ainda estava na Malaposta e que eu me estava a sentir assim um bocadinho para baixo, em relação a não estava só satisfeita com o estar lá a ser atriz, eu decidi então tirar o mestrado em interpretação, o mestrado no Conservatório de Teatro, que é agora, hoje chama-se Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora, e pronto, e foram 2 anos de mestrado, porque não que me tivesse acrescentado grande coisa em termos práticos. O mestrado tem muitas falhas e não me acrescentou grande coisa. Mas em termos académicos, lá está, no currículo, estar lá que, além de uma licenciatura em Belas Artes, se eu sou atriz há tantos anos e de repente não ter nenhuma formação académica em teatro era um bocadinho estranho, então pronto, está lá, mestrado em teatro, para quem quiser ler. Mas não que isso seja muito útil, digamos, nos dias que correm. E era isso que eu vos queria dizer, porque... de hoje em dia as pessoas pensam, não tenho uma licenciatura, não sou ninguém na vida. É assim, o que eu vos digo é, completar o 12º ano é sem dúvida imprescindível. Nos dias de hoje, o 9º ano não é nada. Ter o 12º ano é maravilhoso. A partir daí,
não se sintam obrigados a ir para uma faculdade fazer uma licenciatura. Existem vários cursos técnicos que se podem fazer. Aqui o que mais importa nos dias de hoje é vocês fazerem aquilo que realmente querem e não terem medo e não irem nas conversas do não faças isso porque não vais ter futuro, ou não faças aquilo porque se ganha mal. Hoje em dia o ter futuro, seja em que curso for, e o ganhar mal onde quer que seja, isso serve para tudo, para todos os cursos, para todas as áreas. Portanto, e eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre mas o que é que eu faço? Eu quero ir, mas a minha família é contra. Eu quero ir, mas tenho medo de não ter emprego. E o que eu lhes posso dizer é, vão à mesma. Eu nunca pensei muito nisso. Eu sempre fui um bocado, não é cabeça no ar, mas sempre foi, olha, eu quero isto, quero e vou e acabou. Nunca pensei. Pensei sempre em seguir aquilo que eu realmente queria. E realmente resultou. Portanto, o conselho que eu vos posso dar é não se sintam pressionados em fazerem licenciaturas e em terem mestrados e isto e aquilo, porque o que realmente interessa é vocês seguirem aquilo que querem. E se não houver uma licenciatura ou um mestrado para isso, mas se for um curso técnico, se for uma outra coisa qualquer, façam. É isso que vos vai fazer feliz. Portanto, é isso que vocês têm que fazer. E para responder assim, no geral, a todas as pessoas que me perguntam, em relação a belas artes, em relação a artes, ou digamos assim, eu digo belas artes, foi a faculdade que eu andei, mas temos o IAD, temos a Escola de Artes de Caldas da Rainha, de Évora, etc. Imensas escolas muito boas de artes. Agora já sabem, têm que estudar sempre um bocadinho mais, porque estas escolas têm sempre umas médias para entrar um bocado chatas. E eu lembro-me que na altura eu tive que ter no mínimo uma média para entrar em Belas Artes era 15. E eu tive a sorte que entrei nos cursos todos que concorri. Eu ainda hoje não sei se é assim, nós tínhamos que fazer 6 escolhas de faculdade de cursos. Eu entrei em todas e depois quando eu vi que tinha entrado em todas e pronto, tinha que escolher uma para ir, ainda fiquei outra vez ali na dúvida, design de moda. Durante algum tempo na Faculdade de Belas Artes eu pensava seriamente se não devia mudar para a Faculdade de Arquitetura, para design de moda, mas olhem, foi o destino e pronto. E de hoje em dia acabo por me sentir bem, porque sou eu que desenho os figurinos para os espetáculos, para a maioria dos espetáculos que entro, e dou super utilidade à licenciatura que eu tirei de pintura, porque é a licenciatura de pintura, mas nós trabalhamos imenso noutras áreas de escultura, cerâmica, etc. Portanto, foi uma grande mais-valia para tudo aquilo que eu faço, os adereços, os cenários que eu faço. Obviamente eu sou uma pessoa que gosta de estudar e pretendo tirar um doutoramento, pretendo tirar alguns cursos técnicos para me aperfeiçoar em algumas áreas, incluindo de maquilhagem, que lá está. Isto da maquilhagem, também quando dizem, tens tanto jeito. Bem, para já não vos deixem ninguém dizer que têm jeito. Porque jeito é uma coisa que se dá ao pescoço. Portanto, vocês têm talento. E o meu talento para a maquilhagem, que ainda é o início, também se deve ao facto de eu ter muitas bases de pintura. Pintura no sentido de belas artes, de pintura. Portanto, eu tenho um bocadinho mais de percepção das cores, das sombras, do que é que funciona. Pronto, e vou aplicando isso na cara. Se vocês estão a decidir para ir ainda para o 10º ano para o secundário e artes, que horror, tem poucas turmas. O melhor conselho que eu vos dou é, na minha altura só havia uma turma, eu andei na secundária de Odivelas, só havia uma turma de artes, porque a minha mãe não me deixou ir para António Arroio, nem para a escola de Lumiar, para a secundária de Lumiar, que também era mais específica em artes. E eu quando cheguei depois à faculdade senti isso na pele. Não estava tão bem preparada. Portanto, se vocês quiserem ir para artes, no secundário, e se tiverem essa hipótese, tentem ir, e de acordo com o que os vossos pais decidirem, tentem ir para uma escola que tenha uma boa base de professores e do curso de artes do 10º ao 12º ano. Se puderem, tentem. É o melhor que têm a fazer do que o artes numa escola secundária, onde, por exemplo, a minha, que só tinha uma turma. Vão, não tenham medo. Eu sei que é muito cedo nós, com 17 anos, escolhermos a área que queremos ir. É mesmo muito, muito cedo. 17 não, 14 anos. Nós temos que escolher a área. Nós fazemos os testes psicotécnicos, os meus davam artes e agropecuária. E, na realidade, eu gosto muito da agropecuária. Eu e a minha irmã temos este pequeno sonho de fazermos as duas um curso de agropecuária. Portanto,
de agronomia, vejam lá bem. Se calhar um dia ainda fazemos. Mas a realidade é que, por exemplo, eu desde que me conhecem de ser gente, eu sabia que queria ir para artes, portanto, para mim foi muito fácil. Agora há pessoas que têm dificuldades, portanto, é chato, porque aos 14 anos nós quase que decidimos ali o resto da nossa vida. Mas pronto, mas lá está, se vocês no 10º ano perceberem que afinal não é aquilo que querem, falem com os vossos pais ou com os vossos tutores, seja o que for, e digam, olhem, quero outra vez começar o 10º ano, noutra área, porque afinal isto eu não quero. Não há problema algum. Nós temos 14 anos quando decidimos isso. Temos muitos anos pela frente. Portanto, não há problema algum se vocês quiserem repetir o 10º ano para começarem numa outra área. Não há problema se vocês terminarem o 12º e, como eu fiz, eu não quis ir logo para a faculdade a seguir. Porque como eu tinha que ter uma média muito alta para entrar em Belas Artes ou na Faculdade de Arquitetura, eu estudei que me matei no meu 12º ano para as minhas médias subirem. Eu fiquei com a minha cabeça em água e não consegui, e não quis ir para a faculdade logo no ano a seguir. Portanto, fiquei ali um ano a fazer 3 disciplinas, porque tinha que as fazer, porque senão não podia inscrever nos exames nacionais, e ao mesmo tempo já estava a trabalhar na Malaposta. A trabalhar ainda com teatro amador, mas já lá estava. E não teve problema nenhum. Eu depois entrei para a faculdade super bem, super descansada da cabeça. Portanto, é vocês pensarem muito bem naquilo que querem. Se ao fim de um ano, uns meses, perceberem que aquilo não está bem, ok, então olhem, falem com os vossos pais, aconselhem-se e então repetem outra vez, começam no outro curso. O que vocês têm que fazer é, há uma altura, obviamente, que vocês têm que se focar e perceber, ok, então é isto que eu quero, estou aqui, dentro de cada área, para onde é que eu posso ir? E há infinitas coisas dentro de cada área. Não se limitem ao que toda a gente faz e às coisas mais óbvias, porque de hoje em dia não é isso que importa, ok? Não é, eu tenho que ser médico de especialidade não sei o quê, porque toda a gente é. Epá, não, se calhar há outra coisa que vocês podem ser dentro da medicina e que se calhar vos vai fazer mais feliz. Explorem, procurem, pesquisem bem. De hoje em dia, na minha altura, quase que não existia ainda a internet para nós pesquisarmos isto. De hoje em dia já existe a internet, vocês podem pesquisar tudo e mais alguma coisa, vocês têm muito mais informação do que alguma vez eu tinha, que a minha geração teve. Portanto, não se preocupem, calma. Se os vossos pais não vos perceberem, tentem ter com eles uma conversa, mostrar-lhes várias coisas, várias hipóteses, mostrar as vossas pesquisas e siga para bingo, como se costuma dizer. E pronto, o que interessa é nós fazermos aquilo que queremos. Nem que para isso a gente tenha que dar um passo à frente e 2 atrás, mas havemos de lá chegar, ok? Bem, então isto foi o podcast de hoje. Eu prometo que, eu espero que isto tenha sido útil para alguém, mas eu penso que sim, porque eu tenho sempre imensas perguntas sobre este tema. E pronto, para a semana se calhar já vou trazer ainda um tema assim, se calhar já um bocadinho mais sério. Não que isto não seja um tema sério, atenção, mas se calhar um tema assim um bocadinho mais dark. E pronto, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam aqui de continuar a deixar os vossos comentários, não só com sugestões, como também sobre o tema que eu falo aqui, e deixarem a vossa opinião e as vossas dúvidas, quer aqui no YouTube como aqui no Spotify, que eu agora não sei onde é que vocês me estão a ouvir. E pronto, e não se esqueçam de subscrever, de seguir, deixar likes, comentar, mandarem beijinhos e essas coisas todas. Um beijo muito, muito, muito grande e até para a semana. Mua.